Não vai travar, não. Vou começar falando antes de passar os slides aqui. Prontinho, pode iniciar. Que- Boa noite, pessoal, né, para vocês que posteriormente virão a aula, né? É, vamos começar, né? Dar início mais um encontro, né? O terceiro e último encontro dessa matéria, né? Que julgo ser importante, assim, é bom para a gente, né? Saber, né? Um pouco mais ter um pouco mais de conhecimento a respeito dessas auditorias e como elas funcionam nas empresas, né? A gente vê movimentação no nosso dia a dia cotidianamente, né? Vê o pessoal nesse corre-corre, preparando auditorias, né? Assim, se preparando, né? E vamos lá, vou capturar vocês, né? E a gente vai fazendo aquele bate-papo. Só um momento. Ok. Bom, pessoal, vamos fazer, né? Como a gente faz rotineiramente, né, nos nossos encontros, vamos dar aquela recapitulada na aula passada, né, no segundo encontro aí. Vamos recordar algumas coisas, né? Tomar um raciocínio de onde a gente parou. Bom, pessoal, na aula passada, a gente, né, terminou falando de papéis de trabalho, né? Vamos dar uma passada nisso aí. Papéis de trabalho, pessoal, nada mais são que aqueles modelos, né? Documentação mesmo, né? Aí entra no acervo, assim, da parte documental, papéis, né? Em que o auditor ali, ele tem de praxe na sua rotina ele transcrever, né, à medida que ele vai auditando, e esses papéis, né, ajudam a compor o relatório final, né, o seu parecer ali, né, mais para o final da auditoria. Né? A gente vai falar um pouco disso, né, mais no final do encontro, né, tópico da terceira aula, mas os papéis de trabalho são basicamente a parte documental, né, em que ele vai elaborando no decorrer da sua auditoria ali, né, para compor um relatório final. Bom, a gente falou de papéis de trabalho, pessoal, a gente falou de alguns tipos de papéis de trabalho, né? Que basicamente são lançamentos de ajuste, né? Um ou outro tem que fazer algum lançamento, né? Ele tem que reportar algum cálculo, né? Tem que fazer algum cálculo, a gente vai ver isso também, né? Por incrível que pareça, tem na contabilidade, né? Não poderia deixar de faltar a parte do cálculo, para ver se as entradas estão igual às saídas, enfim. Pontos de recomendação, memorandos e descritivos, também que é muito importante, né? Alguma coisa ali que talvez está passando batido, mas através daquele memorando descritivo fornecido pela empresa, né, vai fazer parte da soma dos pontos ali, né, e vai chegar a algum raciocínio, aquele ali tivemos uma saída, né, em tal período, né, então, através daquele memorando, né, já puxa a ideia ali, já, né, e já fecha o pensamento ali. Balancetes, né, que não poderia deixar de faltar, né, como na parte contábil, balancetes, que mais? Folhas de análise, é, programa de auditoria, né? E a gente viu também, pessoal, aquela parte de controles internos, né? Nada mais controles internos que faz aquela boa parte da administração da minha parte contábil, né? Falando assim. Então, é onde a empresa declara no seu livro caixa, ali, é onde ela declara ali as suas entradas, suas saídas, os seus aportes, né? São os seus investimentos, né? E marca, nos equipamentos, né? E assim por diante, né? São a parte ali que a empresa, né? é, aporta algum dinheiro, né? Capitaliza alguma coisa em função do retorno, né? Então, a gente falou nisso, né, desses controles internos que são essenciais para prevenir, né, inspecionar e analisar. Então, a gente viu também que tem basicamente ali três tipos de controles internos, né, relacionados a contábeis, né, que entra mais na parte da patrimonial e operacional. A gente viu gerencial também, né, que já é uma coisa mais voltada para planejamento estratégico, né, o que a empresa tem aí feito, né, na parte de investimento, na parte de estratégia mesmo, né, para crescimento, alguma coisa assim, né, então não deixa de mexer com dinheiro, não deixa de mexer com os números, né, então essa parte, né, do controle interno, gerenciamento, tem a parte operacional também, né, e estabelecimento de alguma meta, né, de algum aporte, né,
essa correlação. Basicamente, pessoal, controles internos, a gente viu três coisas: contábeis, gerenciais e operacionais. A gente comentou também de evidências de prova de auditoria, né? Eu até dei o exemplo que muitas coisas têm que ficar em evidência. Por exemplo, tem um aporte lá no valor alto, né? E que a auditoria vai ver, nossa, onde é que foi aquele investimento, né? Aportou onde aquela máquina? Cadê aquela máquina, né? Então, a máquina estando ali, né? A gente vai ver também nos tipos de auditoria, uma delas é quando o auditor vai em loco para ver se realmente aquele item está ali, para ver se bate com as saídas, né? É uma das formas também, né? Que fazem parte da evidência ah, de provas de auditoria, né? Então, ele vai até o chão de fábrica, né? Um exemplo ali, e fala, não, aquela máquina está ali, né? Tem nota fiscal, tem tudo. Então, aquele aporte, aquela saída, né? Contabilmente ali no financeiro, né? Corresponde àquela máquina ali, né? Então, pessoal, dessas evidências ou provas de auditoria, a gente falou também, né? De dois itens aí: as qualitativas, né? Que geralmente são os tipos de evidência, né? O que a gente está evidenciando aí que a gente consegue contar, né, que são contáveis, e quantitativas, né, por amostragem. Uma outra coisa não dá para ter muita noção, né, mas pega como um todo num aspecto amostral, assim, né, de investimento maior. Por exemplo, investiu tanto em matéria-prima, né, e às vezes é uma coisa que não dá para contar, né, é, não dá para qualificar, né, quantificar, mas através das quantidades mais ou menos, né, por amostragem, sabe que aquele valor ali foi usado naquele recurso, né, então tem essa parte também. Aí a gente falou das existências físicas, declarações de terceiros, né, que é, que é comprobatório também, né? O auditor procura conversar com terceiros, né? Prestador de serviço, esse tipo de pessoal, né? Clientes para ver se realmente a empresa tem essa idoneidade, se ela tem esse giro todo, né? De capital, esse tipo de coisa, né? Para ver o tamanho da empresa. Então, é uma forma comprobatória também, né? Que vai auxiliar nos processos de auditoria, né? E a gente falou também de documentos contábeis, né? Que giram em torno ali de notas fiscais, contratos, né? De prestação de serviço, entre outras coisas também, né? Que, como diz, ajudam a compor, né? E chegar num veredito, né? Sobre a autenticidade daquela empresa auditada ali, né? Então, o auditor, como vocês, né? Tiveram noção até agora, eles correm atrás de muita coisa, né? Então, é um mundo, assim, gigantesco, né? Aí, às vezes, o auditor tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que, assim, ser auditor não é fácil, né? E ele tem que ter uma bagagem grande, né? Ele tem que saber onde ele, como diz, onde ele está entrando ali, tem que entender um pouco do processo, ele tem que saber da empresa, tem que ter base, né? Porque, como vocês viram, ele tem que conhecer de muitas outras coisas, né? Outras legislações e tudo mais, né? Então, é uma gama muito grande de conhecimento, né? Tanto é que a gente viu um tópico também chamado utilização de trabalhos de especialistas, porque às vezes o auditor não tem não tem domínio daquele assunto específico, né, no item que ele vai editar, em alguma coisa, em algum processo da empresa, né? Aí ele pode recorrer à utilização desses especialistas. A norma brasileira de contabilidade, né, é, fala isso, ela preconiza isso, né? Então, o uso de, o uso de uti- a utilização de o uso de utilização de especialistas, né? Então, o auditor tem essa prerrogativa, né, de chamar um pessoal que entende, né, daquele processo, entende mais daquele item a ser observado, né, quando ele não tem esse domínio, né, dessa parte específica. Frank, um exemplo: máquinas, equipamentos, leis, né? Apesar da ampla bagagem que o auditor tem, né? Algumas coisas, né? Por exemplo, as leis, que é mais questões da área do pessoal do direito aí, que ele não sabe, que é muito específica, né? Ele pode usar, né? Deve usar especialistas, né? Então, tem essas nuances aí. A gente falou principalmente também de independência do auditor, né? Então, ou seja, ele tem que ter seu livre-arbítrio ali para julgar, né, principalmente com imparcialidade, né, que ele possa fazer uma auditoria ímpar, né, e completamente transparente, porque senão a gente falou também que assim,
Antes o auditor, né, ele se eximir dessa auditoria, né, para não prejudicar ele, né, e para não prejudicar a empresa, porque ele pode responder, a gente viu isso, né, então, criminalmente, então, é complicado isso. Então, na maioria das vezes, né, quando ele não tem essa independência, ele prefere, né, não pegar esse trabalho e não fazer essa auditoria, né, tem essa prerrogativa. Bom, a gente fez um breve resumo, tá, pessoal? A gente deu uma pincelada, né, do que a gente viu na aula passada. Vamos agora, né, tocar o barco. A pegada é essa mesmo, tá, pessoal? Uma matéria um pouco teórica mesmo, né? Nessa parte aí a gente vai ver muitas questões ainda dos processos em si, né, com relação à auditoria, né? Parte documental, papelada, o modus operandi, né? Documento, pessoal, como diz, nunca é demais, né? Por assim dizer, a gente sempre prima por ter essa contraprova, né? Por ter como comprovar, né? Então, a gente vai ver o modus operandi, mais alguns outros documentos, né? Mais algumas outras formas de auditoria, vamos falar também do parecer em si, tipo de auditoria, né? Outros tipos de testes também, outros modos operantes de auditoria, né? E vamos tocar o barco, pessoal. Vamos continuar nisso aí. Bom, carta de responsabilidade, pessoal, nada mais é do que aquela formalização que a empresa, né, passa para o auditor, né, falando assim, não, nosso livro contábil é assim, faturamento é assim, né? E toma, né? Nossas informações são verdadeiras. Nada mais é do que uma carta atestando a veracidade das informações, né? Que ela esteja passando para o auditor, né? Porque vocês sabem, pessoal, tem que ser tudo documentado, ou se não, dá algum problema amanhã depois, a Polícia Federal bate lá, mas quem que é o auditor, né? Então, é documentado mesmo, tá, pessoal? Essa parte é meio burocrática e tudo mais, mas guardem uma coisa para a vida de vocês. Documento, tá? O que você puder documentar, seja através de e-mail, né? Se resguardar, o caminho é esse, né? E essa parte da contabilidade tão importante, né? Não, por óbvio, não seria diferente. Então, para isso, a carta de responsabilidade, ó. É um documento, né, emitido pelos administradores da entidade auditada para o auditor independente, confirmando as informações fornecidas e a preparação das demonstrações contábeis, né? Como nem todas as evidências são documentais, a carta é necessária para validar informações verbais da administração. É o que a gente tem falado, a gente acabou de falar, né? Na hora de provar, pessoal, palavra não prova nada, né? Testemunha, esse tipo de coisa, né? Ajuda, você tem um álibi, alguma coisa assim, mas o escrito, pessoal, o escrito é diferente, né? O documentado tá ali preto no branco, como é que você mente, né? Ambas as partes assinaram, tudo ok, né? Tem a carta, tem a comprovação, então é a carta de trabalho. Ou seja, ó, o auditor pode realizar atas, cartas e memorando para confirmar atos da gestão, mas a carta tem a função mais ampla de resumir, né? Ou seja, pessoal, ela nada mais é do que valida as informações que ele está recebendo da empresa, né? Então, tá aqui minha prova, né? Por assim dizer, minha prova aqui, a carta de trabalho, né? Você declarou isso, né? Eu olhei isso, tá assim assado, não tá batendo e tal, vou fechar, a gente vai falar isso no final do módulo aí, seu o parecer, tudo mais, né? Que é na parte do final ali, quando eu estou entregando o meu relatório, tudo mais, né, da auditoria, aí a minha carta de trabalho, você não está em discordância e tal, mas você me passou essas informações, né? Para vocês terem uma noção, né, vocês compreendem a importância dessa carta, né? Então, essa carta é essencial, tá, pessoal? Sem ela, como se diz, né, o auditor pode se eximir de fazer a perícia. Ah, que está falando, né? Basicamente isso, pessoal. Não vou entrar muito em detalhe, não, mas só. Seus objetivos incluem atender às normas de auditoria, delimitar responsabilidades, fornecer garantias ao auditor, esclarecer aspectos não evidenciais, como contingência e continuidade, né? Isso que a gente falou, nada mais é do que assim, a validação das informações por parte da empresa, né? O aval que a empresa está dando, né? Falar, está aqui, né? Nossos números são esses, né? Confira. É basicamente isso. Ok. Ó,
Providências para situações de recusa da administração e fornecer a carta de responsabilidade. Também tem isso, tá, pessoal? Empresa que pode recusar e tudo mais, aí que o auditor tem que ficar e ter o pé mais atrás, ó. No caso da administração se recusar e fornecer a carta de responsabilidade ao auditor independente, isso constituirá uma limitação no escopo do seu exame, né? Que a gente falou, pessoal, no final do segundo encontro, a questão da independência. Então, já começa por isso. Se o auditor não tiver essa independência, né? Se ele não tiver esse aval, né? Se ele já começar aí pelas restrições, sem a carta de dependência, a maioria dos auditores se exime da auditoria, né? Não quer correr risco, né? Não quer validar um negócio que não existe. Então, isso o texto, né, base fala para a gente, ó. Se a administração transferiu informações verbal, mas se recusa a confirmá-lo por escrito, que é o mais sério, que acontece muito, isso constituirá uma limitação no escopo do exame do auditor. Então, aqui está o exemplo, tá, pessoal? É um modelo padrão, né? Não quer dizer que tem que ser assim, né? Mas é que seja o esperado numa carta dessa, né? Numa carta de responsabilidade, né? É nesse modelão aí, né? É basicamente isso. É o padrão mesmo, pessoal. Cidade, né? Dia, mês, ano, né? Nome do auditor, endereço, escrito, né? Que vai emitir o parecer, esse tipo de coisa, pessoal. É um documento formalizado, né? Um documento formal padrão. Bom, tem os tópicos também, né? Confirmamos que todas as transações, tá, né? Não vou ler não, pessoal, mas depois vocês leiam com mais calma, para vocês verem, né? Que tem um modelo e tem uma razão de ser, né? O Postila traz esse exemplo para gente. E é, no mínimo, assim, tá, pessoal? É nessa pegada, né, que se constitui uma carta de responsabilidade. Que todos os livros, registros contábeis, documentos comprobatórios, todas as atas de reuniões, acionistas ou sócios, né, foram colocados à sua disposição e tudo mais. Ó, então, é basicamente esse o modelo. Outros esclarecimentos se houver, diretor, né, nome e cargo. Bom, teste, pessoal. Vamos entrar agora, pessoal, uma das partes da auditoria, que são os tipos de editoria, né, por assim dizer, né, e os testes, muitas das vezes, que esses auditores fazem, né, para validar as informações que eles estão vendo ali, que eles estão percebendo, né, através da percepção, né, então vamos fazer uns testes aqui, para ver se as informações que você está passando, se o que eu estou vendo aqui, evidenciando, tá ok, né, então tem dois testes, pessoal, de observância, né, e testes substantivos, ó, então vamos a eles, ó. Os testes de observância verificam se os controles externos estão funcionando conforme estabelecido. Pessoal, lá da parte dos controles internos ali, vai verificar se a administração está ok, né? Se se tá, meu livro caixa está ok, né? Vai verificar, inspecionar, analisar meus aportes, minhas saídas, né? Vai ver se realmente o dinheiro que está entrando e está saindo ali está sendo contabilizado, né? Então, basicamente, é um teste de observância, né? Dos meus controles internos. Como é que eu estou de controle, né? Como é que eu controlo o meu financeiro, né? Como é que eu estou gerindo isso, né? Então, tem esse olhar, né? Na parte interna. E o outro, os substantivos, né? Que é mais voltado para operações e transações, né? Para validar a exatidão das demonstrações contábeis, né? Vocês podem ver, pessoal, que assim, é basicamente dinheiro, né? Basicamente contabilidade. É minha entrada, é minha saída de dinheiro, né? É meu aporte, o que que eu estou fazendo, é meu investimento. Então, é esse mundo, pessoal, né? Ele vai direto no âmbito da empresa ali, né? O que que sustenta a empresa? Dinheiro, tá, pessoal? Lucro, né? Receita. Então, ele vai direto nessa parte, né? Principalmente, pessoal, que a gente falou lá no começo dos primeiros encontros ali, né? No começo do primeiro encontro, que é dois tipos de auditoria, basicamente, que existe. A externa, né? Que cuida muito dessa parte contábil, vai ver o livro caixa, vai ver tudo, vai ver o dinheiro, vai ver o financeiro, né? Que é um pessoal que a gente comentou bastante, que normalmente tem a prerrogativa de fazer grande estrago na empresa, vai ver aí desvios, né? Fraudes diversas, falcatruas, né? Vai olhar isso, né? Com a lupa, né? Uma lupa assim, tá, pessoal?
uma lupa da auditoria, né? E o tipo de audição ali que é interno, que é feito ali por geralmente um colaborador, né? Que não tem tanta autonomia, né? Que ele dá sugestões, né? De melhorias, que é mais voltado para processo e tudo mais, né? Então, pessoal, tem esses dois tipos de auditoria. E esse em específico, pessoal, de auditoria externa, que é a complicada, tá? Que a gente vê, que eu tive a oportunidade de presenciar nessas multinacionais, essas que dá basicamente o desligamento das chefias aí, né? O pessoal pega muito erro, pega muita coisa, né? Pega grandes prejuízos, né? Aí cabeças rolam, né? Comum isso acontecer. Então, o Estilo, pessoal, trouxe esses dois testes para a gente aí, ó. Observância e substantivo. Então, observância, controles internos, né? E substantivos, operações e transações, né? Para validar a exatidão das demonstrações contábeis, né? Então, o controle interno é como é que eu estou controlando o dinheiro e a outra é a exatidão, né? Entrada tem que ser igual a saída, a gente vai falar disso aí também, né? Então, se eu tenho um débito, tem que ser igual o crédito, né? Então, é matemática, pessoal, né? Se entrou 10, né? Ou vai sair 10, tem que bater, a conta tem que fechar. Um exemplo a ser citado, né, seria o teste de observância do sistema de controle interno, por onde o auditor, né, certifica de que o sistema de controle interno levantado é o que realmente está sendo utilizado, né? Aí o Almeida, aqui, o autor, né, o Almeida, 2003, cita essa passagem aqui, né? A empresa possui a excelente sistema de controle interno descrito em seu manual interno, né, mas na prática a situação é inversa. E é o que mais acontece, pessoal. Essa ideia que o Almeida passa aqui para a gente, né? Eu já presenciei muito, né? Porque, assim, é muito bagunçado, né? De maneira geral, tá, pessoal? Não vou, muito bagunçado, assim, entre aspas também. Às vezes tem muita coisa, né? E muita coisa para arrumar, né? Eu falo assim, organizacionalmente, na empresa, tudo mais, né? Muita coisa contábil que não está ok. E é uma correria danada, tá, pessoal? Quando a auditoria está aproximando, está vindo, você vai ver impressão de muita coisa, um corre-corre, né? Geralmente eles pegam pela data do papel, né? Tipo assim, foi impresso ontem, né? E poderia estar lá na pasta, aquele arquivo, muito tempo, né? Então, dá para ver, pessoal, que normalmente tem alguma correria, né? Para tentar resolver basicamente isso que o Almeida fala aqui, ó, né? Faz diferente que está no manual interno, né? Já vi muito acontecer, né? Então, nem sempre o que se prega, né? O que se pratica, né? Aí vai levantar e vai ver esses erros, né? Em momentos, né? Chegados próximos da auditoria. O pessoal arruma uma correria danada e fica doido para arrumar, né? Para não dar problema. Sendo assim, o sistema de controle interno praticado não pode ser diferente do descrito nos manuais de procedimentos. Não pode, pessoal, mas normalmente, na realidade mesmo, no real é. Ah, os testes substantivos têm por finalidade a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade. Ó. Na aplicação dos procedimentos da revisão analítica, o auditor deve considerar. Então, vamos ver o que ele deve considerar, né, nessa parte analítica aí. O objetivo dos procedimentos e o grau de confiabilidade dos resultados alcançáveis, a natureza da entidade e o conhecimento de auditorias anteriores, né? Vocês veem, pessoal, que é muito importante, né? Por isso que tem que deixar organizado, por isso que tem que ser organizado, né? Tem uma razão de ser, que até a gente falou nos papéis da auditoria, né? A gente viu que normalmente os papéis têm uma codificação, indica página, indica ciclas de uma outra coisa, né? De nomes ali dos auditores passados em anos recorrentes e tudo mais, né? Exercícios anteriores e tudo mais. Por isso, pessoal, vocês veem a importância de deixar, né? De ser uma coisa assim rotineira e deixar esse processo de auditoria o mais organizado possível, né? A palavra é essa, organização. Por quê? Né? A gente não sabe quanto que vai ter a próxima auditoria, né? Às vezes é anual, né? A externa, né? Então, a auditoria braba que a gente fala, né? Então, a organização é tudo, né? Você faz parte, né, dos controles internos, né? Então, ah, é com relação a isso aqui, ó, né?
A natureza da entidade e o conhecimento das auditorias anteriores, né? Então, isso aqui pega demais, né? Então, quanto mais eu deixar organizado, né? Mais deixar os papéis em evidência, né? Que a gente fala assim, mais fáceis, organizados das auditorias anteriores, melhor é, tá, pessoal? Até com relação para a evidência que a gente já falou e prova da evidência de auditoria, né? Então, de maneira assim, que se o auditor chegar, tiver tudo pronto, né? A auditoria anterior olhou isso, né? E aconteceu isso, esse é o papel, né, da auditoria anterior, esse aqui é o documento e tal, e de lá para cá teve, né, investimento, comprou mais máquinas, né, equipamentos, tudo mais, né, meta registrado, tudo mais. Quanto mais fácil ficar, melhor corre a auditoria, pessoal. Né? Não tem essa preocupação, não tem essa bagunça, né, de correr e querer consertar as coisas, né, ao 45 de segundo tempo, né, e é por aí. A disponibilidade de informações, sua relevância. O auditor deve objetivar as seguintes conclusões, né, da aplicação de testes substantivos, ó. Existência. Se o componente patrimonial existe, né, em certa data, né. Caso, pessoal, é mais simples da gente enxergar aqui, máquinas e equipamentos, né? Por quê, pessoal? Na contabilidade, né, conta-se até a depreciação da máquina, né? Ah, eu comprei uma máquina de 1 milhão, quanto que ela vai depreciar ao ano, né? Quanto que ela vai perder seu valor? Isso tudo é contábil, tá, pessoal? Né? Isso tudo é contabilizado, até com questão do financiamento de uma máquina, né? Tem os cálculos envolvidos, não vou entrar muito no mérito da coisa, né? Tem um retorno, tem quanto que ela vai depreciar, para ver se compensa comprar aquele, fazer aquele aporte, né? Investir aquele dinheiro. Então, tudo isso, pessoal, é contabilizado, tá? E é levado em conta. Direitos e obrigações, ó, se efetivamente existe em certa data, né? Então, né, eu comprei sei lá, uma máquina, né? E tenho que pagar, né, tal data, né? Dividir, sei lá, financiei. Então, eu tenho essas obrigações, como é que isso está registrado na minha contabilidade, né? Então, são coisas a ser observadas, ó. Ocorrência, se a transação de fato ocorreu, né? Ocorreu mesmo. Abrangência, ó, se todas as integrações estão registradas, mensuração, né? E por assim por diante. Inspeção, exame, registro, documentos de ativos tangíveis, né? Observação, investigação, né? Obtenção de informações junto a pessoas e entidades conhecidas da transação, né? Que a gente falou que vai atrás de terceiros também, né? Para ver se a empresa realmente tem negócios, né? Com os fornecedores que ela fala que tem, né? Ou qual aparece no seu registro contábil ali, né? E é isso. Outras técnicas, tá, pessoal, de auditoria, né? Nem sempre eles seguem uma técnica só, né? Mas é um conjunto delas, né? Às vezes vai em loco ali para ver se realmente, caso mais típico, né? Para ver se aquela máquina faz jus, ela tá ali mesmo, faz parte, né? Então, na saída contábil daquela máquina, aquele valor que aparece como compra da máquina, a máquina está ali mesmo, está ok, está batendo, então é mais nessa linha aí, né? Então tem vários tipos, né? ah, ah, Vários tipos de auditorias, né? Nesse intuito aí, nesse enfoque, né? Nesse tipo de objetividade. Então vamos lá, ó. Técnicas e procedimentos de auditoria. Após o auditor avaliar o controle interno, irá verificar a extensão de seu trabalho, os tipos de procedimentos que serão aplicados, a data e os períodos de sua aplicação e a combinação das técnicas que proporcionarão a prova mais eficiente com o melhor tempo adequado, sendo primordial para a elaboração do programa de auditoria. E quando o auditor for escolher as técnicas de auditoria mais apropriadas para o seu trabalho, deverá ficar atento para. Então, vamos ver, né? Que ele tem que, né, ficar esperto para escolher o melhor caminho, né, de como auditar aquela empresa lá. Permanecer dentro do objetivo e limitações do trabalho. Isso aqui acontece, tá, pessoal? Quando o auditor vai aceitar a auditoria, que tem aquela carta de formalização e tudo, né, que ele faz aquele estudo para ver, ele tem que ter noção disso aqui, tá? Limitações do seu trabalho no contrato, até onde ele pode ir, né? Até que parte da empresa ele vai auditar, né?
Porque o que que acontece? Ele é contratado, né, para fazer uma coisa, né, para prestar aquele tipo de serviço em determinada área e acaba, né, acaba pegando mais coisa ao qual não deveria, né? Então isso pode dar problema para ele. Então, ele tem que saber disso aqui. Qual que é a limitação? Qual que é a extensão do meu trabalho? Né? Até onde eu posso ir? Né? Até onde o tocante da minha auditoria vai, né? Então, é observado também. Alcançar as melhorias, né? Alcançar as melhores provas razoavelmente possíveis, né? Aplicar somente os testes e procedimentos que sejam úteis para obter os objetivos dos exames em determinada situação, né? Considerar todos os erros possíveis, né? Que está com demais, né? É entendível aqui, possíveis. As técnicas de auditoria são considerados métodos empregados pelo auditor para obter evidências de auditoria, né? As principais técnicas de auditoria, de acordo com a maioria dos autores, são... Pessoal, isso aqui como se diz, a maioria usa esse tipo de técnica aqui, tá? Mas não é, como a gente falou, não é um padrão usar só isso aqui, né? Normalmente os auditores usam um conjunto, né? A variação delas, ó. Inspeção e contagem física, né? Confirmação externa, né? Circularização, inspeção documental, né? Isso aqui não falta, né? Que lógico, você tem que, por óbvio, tem que olhar documentos. Conferência aritmética, né? Recalque, a gente vai falar disso também. Observação e averiguação e correlação, né? O que é mais comum, pessoal? Inspeção, né? Que faz parte, né? E contagem física. Exemplos, pessoal, banal. Investimento, máquinas, equipamentos, né? Vai ver se realmente o que está saindo na minha parte contábil ali, né? É o que está no meu barracão lá, né? Para ver se está batendo. Então, é por aí. Contagem física, ó. Através dessas duas técnicas, o auditor examina pessoalmente o bem, constatando sua existência, na inspeção. Então, normalmente, esse tipo de inspeção vai em loco para olhar se realmente está lá. Essa técnica também permite ao auditor conferir quantidades declaradas, a contagem física. É a verificação em loco, né? Considerada uma técnica de auditoria utilizada para as contas do ativo, né? Identificando de forma física o bem declarado na demonstração financeira. Abaixo serão citados ativos que geralmente são submetidos ao exame físico pelo auditor. É aí que a gente falou, máquina, equipamento, né? Meu barracão lá, esse tipo de coisa. Dinheiro em caixa, estoque, né? Títulos, ações, aplicações financeiras, bens do ativo mobilizado, né? Isso aí entra a parte do meu barracão, né? Enfim, a parte do meu ativo imobilizado. E assim por diante, tá, pessoal? Não vou ler tudo para não ficar uma coisa chata, porque é tão teórico, né? Mas acho que vocês já entenderam o princípio da coisa aí. Confirmação externa ou circulação, ó. Por meio dessa técnica, o auditor obtém uma declaração escrita junto a fontes externas, terceiros, que normalmente, pessoal, são fornecedores, então, né, vão atrás dos seus fornecedores, dos seus clientes ali, para ver se realmente fala a mesma coisa, a conversa é a mesma, né, valida as operações, né, a, a- valida, né, a empresa. Consiste em fazer com que a entidade auditada prepare, prepare e despache cartas dirigidas às pessoas, né, jurídicas ou físicas com as quais mantém relações de negócio, solicitando que confirme, né, em carta dirigida diretamente ao auditor, qual a situação desse negócio em data determinada, né? Então, confirmação externa ou circulação. Ah, Franklin, mas e se a empresa tem um negócio comigo, né, e eu não quero falar nada, né, eu quero me eximir, né, eu não quero confirmar nada, né, então o que que isso me fala, né, para eu que sou auditor, né, o que que eu entendo com isso? Então, vamos ver, né, fica a auditoria, né, tem essas nuances, tá, pessoal? Quando ela confirma, quando não confirma, né, então, vamos olhar isso aí. Ó, a circulação, confirmação externa seria um pedido de confirmação, né? Essa confirmação pode ser positiva, né? Resposta obrigatória, não. Então, passando as informações, vou responder para você, ó. Sendo utilizado quando for determinada a entidade, né? Quando sendo utilizado quando por intermédio da entidade
O auditor solicita uma resposta à pessoa de quem deseja confirmação de informações. Pode ser dividido da seguinte maneira. Então, vamos ver. Ó. O branco. Quando são indicados no pedido valores ou saldos a serem confirmados, o preto seria inverso do branco, ou seja, quando indicados no período valores ou saldos, né, de um determinado período a serem confirmados. Ou negativo, ó, a resposta não é obrigatória. Ó. Na falta da confirmação de parte da pessoa consultada, fica subentendido que ela concorda com os valores ou saldos a serem confirmados. Isso aqui, pessoal, é como se fosse assim, né? Foi lá, pediu para confirmar um cliente, né? Um fornecedor, né? Então, em caso positivo ou negativo, né? Positivo tem esses dois critérios, ou preto ou branco, né? Em caso negativo, né? Fica subentendido, né? Não quis confirmar, não quis falar nada, então fica como subentendido que o que a empresa falou para o auditor, né, é real, né? Tá certo. Um exemplo aqui também, tá, pessoal, de como seria essa carta, né, dirigida a terceiros, por assim dizer, né? Cartas fornecedores e a clientes aí, né? Modelo também. Inspeção documental. É uma técnica utilizada pelo autor para examinar a comprovação documental das transações. Ó. Compreende a verificação, né, da legitimidade do documento, né, autorização cabível, geral, específica, correta contabilização da transação. Então, o que mais tem, pessoal, né, que normalmente vamos falar que é padrão, né, inspeção documental, porque documento, pessoal, não tem como não olhar, né? Então, faz parte, né? Então, tem que olhar documento, isso aí não tem como eximir de olhar documento ou não, é uma coisa que faz parte. O auditor, ao realizar o exame dos documentos originais, deverá verificar. Então, o que, que ele tem que verificar para ver se é fidedigno as informações, para ver se os documentos são originais, tá ok, né? Se não teve nenhuma falcatrua, ver se aquele relatório, né? Se aquela demonstrativo de resultado que está sendo mostrado para mim, se aquele papel da contabilidade é real. Vamos olhar o que, que tem que, né, o auditor verificar aí. Ó, autenticidade, se o documento é realmente verdadeiro e fidedigno, né? Então, para ver se, né, se não é qualquer porcaria que estão em grupinho ali. Normalidade, né, se realmente se refere à operação contabilizada e se a operação correspondente com os objetivos da empresa. Pessoal, na real, né, até a própria post traz para a gente, se a fraude, né, se a coisa for muito bem feita, né, se tiver, assim, como que eu digo, se for uma coisa muito mascarada, né? Se for uma coisa bem feita, né? Se tiver ali, né? Até seus, como que fala? Seus álibis corretamente, fornecedores, tudo e falar, né? Belezinha, se a história for bem montada, é difícil de pegar, tá, pessoal? Na realidade, que fraudes tem, né? A gente já viu, né? Já comentou a respeito, né? Fraudes tem, né? É, às vezes não são muito difíceis de descobrir, né? E quando se descobre, né? Tem anos que tá assim, né? Então já foi um dinheiro que não volta, né? Já foi um dinheiro grande, né? Então, fraude é difícil, tá, pessoal? Pegar na realidade, né? E quando pega, né? Normalmente o pessoal, as empresas, né? Já acostumaram, né? A mexer com a fraude e tudo mais, né? E no momento de vacilo ali descobre, né? Mas quando descobriu já passou o tempo, né? Então acontece também, né? Frank, né? Então, o que que você está querendo dizer? Fraude tem, tá, pessoal? Mas a apostila dá só umas dicas, né? Traz umas dicas do que olhar, né? Para evitar exatamente esse tipo de situação, né? Aí eu estou colocando aqui para vocês, mas que se for bem feita, né? Geralmente, esquemas assim envolvem muita gente, né? É difícil de descobrir, tá? Só para vocês verem a noção da realidade. Ah, Normalidade, né, se realmente se refere à operação contabilizada, se a operação corresponde com os objetivos da empresa. Aprovação, se o documento está corretamente preenchido, até mesmo com data, destinatário, cálculos, entre outros. Registro,
comprovando que o registro das operações é adequado em função de documentação examinadas e se refletida contabilidade, e se refletida contabilmente em contas apropriadas, né? Ou seja, se o dinheiro que está entrando ali está ok, está indo para os destinatários certo, né? Esses pagamentos, essas obrigações aí, essas saídas nos demonstrativos de resultados, né, de contabilidade, está indo para pessoa física, ou está indo para pessoa jurídica, né, está indo para outra empresa, né, então, são coisas, pessoal, são pequenos detalhes que o auditor bem treinado ali, né, bem calejado nessas auditorias, sabe, né, bate o olho ali e vê que alguma coisa está errada e tal, né, isso tudo normalmente vai no parecer, tá? A gente vai falar isso lá no finalzinho, vai lá no parecer na auditoria, no relatório final, né, então, alguma coisa vai constar lá, né, que ele não tem como garantir aquela parte ali, né, alguma coisa não deu para, não ficou clara, né, essa é a palavra, não ficou clara, né, então, alguma coisa sempre aparece ali. Aplicação, ó. Inspeção documental se aplica a todos os documentos, né, conforme a gente, como falou, documentos se olha tudo, tá, pessoal? Registros, relatórios que chegam ao conhecimento do auditor, ó. O contrato íntimo com a documentação da entidade auditada faz com que o auditor possa identificar rapidamente itens ou transações aparentemente não usuais, ó, que merecem maior atenção, né, e exame mais cuidadoso, né. São aquelas que a gente fala, pessoal, aquelas pequenas saídas, né, estranhas, aqueles pequenos, assim, fez um aporte, né, num valor maior, né, e assim, ou mensalmente aparece esse aporte lá, né, tem essa saída, né, falou, opa, né, tem alguma coisa diferente aí, né? Então, né, fala, tá, pessoal? A documentação fala, né? Se tiver alguma coisa errada, a documentação fala por si, né? As saídas ali vai ver que tem alguma coisa errada. A conferência aritmética, ó, o recálculo. Para fazer cálculos que na forma de soma, né, conferência ou alguma outra, os cálculos não precisam ser refeitos exatamente na forma original, podendo ser realizados de forma global, né? Então, é um outro tipo de adição, tá, pessoal? A gente viu o documental, né, e a forma de cálculo, né, o recálculo. O contador realiza diversos cálculos para a elaboração das demonstrações financeiras, né, e quando comete algum erro de cálculo, significa que as demonstrações terão informações errôneas. Dessa forma, o auditor precisa conferir todos os itens, mesmo que esse já foi conferido pela empresa. Também chamada de técnica de conferência de cálculo. Apesar de ser considerada a técnica mais simples e completa por si mesma, é a única que consegue constatar diversas operações que envolvam somas e cálculos. Então, é um outro tipo, tá, pessoal, de outra forma de inspeção, né, de audição. Porque documento já olha, né, demonstrativo, os demonstrativos de resultados, né? O meu DRE, balancete, olha tudo, né? Então, nada mais, né? Lógico, pessoal, para confirmar se aquilo está certo, refazendo o cálculo, né? No recálculo, né? Então, vamos ver o que você está mostrando, né? O pensamento do auditor. Vamos ver o que você está mostrando, né? Esses números aí, vamos ver se estão corretos, né? Então, eu vou calcular e refazê-los, né? Para ver se, né? Se bate ali a informação. Ah, exemplos de transações, onde o auditor necessita de usar essa técnica. Então, vamos a elas. Ó. Cálculo de valorização de estoque, soma da razão, né, diário, né, auxiliar de clientes, né, fornecedores, cálculo de equivalência patrimonial, cálculo de dividendos, né, cálculo de amortização, cálculo de depreciação, né, que a gente falou, que é tudo contabilizado, tá, pessoal? Dos bens do ativo imobilizado, de repente aquela máquina, né, que a gente comentou que eu paguei caríssimo, né, então em quanto tempo ela vai se pagar, né? Qual que vai ser o meu retorno, meu payback, né? Tudo isso são cálculos, tá, pessoal? Contabilmente falando. Quando vai ser meu payback, meu retorno, eu vou ter que aportar quanto naquela máquina, né? Ela vai me depreciar quanto por ano, né? Então, tudo isso é calculado, né? Tudo isso, né? Vai no meu balancete ali. Cálculos de variação monetária, né? Cambial, cálculo de juros provisionados, né? Enfim, todos estes cálculos, né, e somas citadas acima necessitam de conferência do auditor, né, sendo que provam somente a exatidão matemática. E para determinar a validade dos algoritmos componentes, é necessário realizar outros testes, né. Então, vamos ver, pessoal, né, mais alguns testes, né. Então,
É o que a apostila traz para a gente. Prova só matemática. Prova o quê? O que você está me mostrando, né, na parte documental, né, a demonstração de resultados, balancetes, enfim, né, prova que os números, né, eu recalculando, batem, né, mas nada mais além disso, né. E conforme a gente falou, se for uma coisa bem feita, né, uma fraude que envolva muita gente, que normalmente é assim, né, tem muito álibi daqui e dali, né? Aí é bem difícil de descobrir, tá? E quando descobre, já se passou tempo, né? Já foi muito dinheiro, e é assim que é a realidade, tá, pessoal? É assim que é a vida real. Observação e averiguação. Essas duas técnicas são complementares, né? Visto que pela observação, o auditor observa continuamente, né, as atividades da entidade auditada, buscando possíveis desvios em relação às políticas, normas e procedimentos estabelecidos. Enquanto a averiguação, né, o auditor faz perguntas aos administradores e funcionários da entidade auditada, visando obter esclarecimentos quanto a certas questões importantes, né? Que ele julgue, tá, pessoal, que vai fazer tudo que ele está vendo ali, que é a parte documental, né? Falar por si, né? Vai de maneira a comprovar, né, que tudo que ele está vendo ali é real. Observação consiste no acompanhamento de processo, procedimento de execução, né, podendo revelar erros, problemas ou deficiências, ó. De acordo com Atila, vamos ver o que ele falou, podemos citar alguns exemplos de procedimentos de auditoria, né, de observação. Então, vamos só alguns procedimentos. Observação de despesas, de itens em movimentação, né, quanto à uniformidade e obediência dos princípios da contabilidade, né, lá das normas brasileiras de contabilidade, enquanto eu siga as normas, né, às vezes eu lanço, às vezes lançam muitas coisas lá que não fazem parte, né, ou na classificação geral, né, dos meus aportes, das minhas coisas lá fica indefinido, né, então pode ser rolo, algumas coisas desse gênero, tá? Próximo. Ó, correlação, cruzamento, outra técnica. Ó. Inicialmente se utiliza o método das partidas dobradas, né? Que é o seguinte, que é o que a gente falou, né? O que sai, pessoal, tem que ser igual ao que entra. Então, é esse cruzamento, nessa correlação, chamado partidas dobradas. Débito de origem, né? Correspondente a um débito de crédito. Então, se eu tiver origem de um débito, né? Eu vou ter que ter um crédito igualmente, né? Tudo que sai tem que ser igual ao que entra, contabilmente, tá? Para o reconhecimento das transações, posteriormente, compara os saldos das contas ou grupos de contas, né, das demonstrações contábeis em curso, com as contas e grupos de contas correspondentes de anos anteriores, né? Quase sempre é assim, tá, pessoal? Dos anos passados aí. Tem uma expressão que eu não estou muito lembrado, né? Fugiu a memória aqui, mas de anos passados, tá? Essa expressão é contabilmente falando, mas é assim, né? Mesma coisa, dos anos passados. Pesquisando assim as variações ocorridas mais significativas. Ó. Podemos citar alguns exemplos de procedimentos de auditorias referente à correlação. Então, vamos ver que procedimentos da correlação tem aí. Recebimento de duplicados a receber, né? Pagamentos de fornecedores, constituição da provisão para crédito, né? Liquidação duvidosa, depreciação do imobilizado, né? Que é não canso de falar, né, que é o exemplo mais clássico é o meu investimento numa minha máquina cara, né, então, depreciação do imobilizado, ou do meu barracão, né, que eu construí, né, e tá ficando ali no tempo, e assim por diante. Revisão analítica, ó, outro tipo, tá, pessoal? É o que a gente falou, vários tipos de auditoria, né, não sempre usa um método só, mas usa uma série deles, tá? São uma série de recursos. Mais um, revisão analítica. Vamos ver o que a Almeida fala. Tem como objetivo detectar e analisar situações anormais, né, e significativas constatadas nas demonstrações contábeis, mais precisamente nas contas do balanço patrimonial, nas demonstrações de resultados dos exercícios. Então, vamos ver quais situações são essas, ó.
Situações anormais que mais geram preocupação para os auditores são, vamos ver aí, registro das transações fora dos princípios da contabilidade, né? Então, o que a norma brasileira de contabilidade preconiza, né? Muitas empresas fazem diferente, né? Tem aquela transação grande, né, aquele aporte grande, não tem o registro disso aí, né? Para quem que foi o dinheiro, né? Em que foi usado? Então, isso aí fere os princípios, tá, pessoal, da contabilidade, é umas coisas que fica fora, né, dos princípios da contabilidade, né? Mudança na aplicação de princípio contábil, né, inconsistência, irregularidade, né? O auditor necessita também estabelecer um interrelacionamento entre as contas e as transações, né? Por exemplo, vendas e contas a receber. Então, o que que é da minha saída ali, o que que é da minha saída ali é o que, né? O que que é da minha saída é o que e vai para onde, né? Então, tem que ter essa relação ali. O que que é o dinheiro do capital imobilizado, o que que é o dinheiro da despesa fixa, o que que é o dinheiro da despesa variável, né? Então, tem que ter essas separações, tá, pessoal? Dessas saídas aí, dessas despesas, vamos falar assim, né? O que é custo fixo, o que é custo variável, o que que são ambos, né? Então, tem que ter essas separações contabilmente. Imposto sobre vendas, né? Vocês veem que o Brasil não é um país fácil, é o tanto de imposto que tem aqui, né? E salários e encargos, né? Então, tem que ter essas separações aí. Se o auditor encontrar situações anormal significativas na empresa auditada, né? Após a execução dos procedimentos acima citados, deverá analisar suas causas, né? Suas causas determinar as influências das demonstrações financeiras em seu parecer. É o que a gente vai ver lá no final, tá? Aí, muita coisa, na hora que ele entrega o relatório final, né? Aparecer lá e fala que não ficou clara, né? Fala que não deu para formalizar, chegar na conclusão, né, sobre o que ele olhou e tudo mais, né, então é nessa pegada aí. Vamos lá. Ó, ainda sobre a revisão analítica, ó, deve ser realizada, né, na visita preliminar e antes dos testes, né, nas contas de ativos, passivos, receitas e despesas. Nós não auditor no planejamento do serviço de auditoria e na determinação do volume, tipos e épocas de aplicação dos procedimentos de auditoria, sendo complementada na visita final. O auditor deve calcular os índices econômicos e financeiros como parte do serviço, né, da revisão analítica. É isso, pessoal. Ele faz essa revisão, olha se os números ali estão batendo, né? E olha para ver se existe essa separação nas despesas ali, né? No financeiro, né? Nos balancetes, demonstrativos de resultados, né? E é isso. Vamos ver o que que a Almeida fala. Ah, os principais índices utilizados pelos autores são os de liquidez, né, de capitalização, lucratividade, né, rotatividade, né, e é isso. Parecer de auditoria, tá? A gente falou que ia chegar, né, nessa parte aqui, né, é o meu parecer final, né, minha etapa final, minha conclusão da auditoria, né, o que que eu achei até então, né, do trabalho que eu desenvolvi, né, o que que eu consegui olhar, né, bateu, né, segundo o que me foi apresentado, né, segundo a sua carta de responsabilidade, essas informações que você me passou, né, e o que eu consegui observar ali, bateu, tá certo, né, se o livro caixa tá ok, né, seus demonstrativos, seu balancete tá ok, então, né, ele vai fornecer as informações, pessoal, se tá certo ou não, através do parecer da auditoria, né, então vamos olhar isso aí, ó, segundo a norma brasileira de contabilidade. É um documento, né, mediante o qual o auditor expressa sua opinião de forma clara e objetiva sobre as demonstrações contábeis nele indicadas. O parecer representa a etapa final do trabalho do auditor, né? Aí, no final lá, ele dá seu parecer, né? E a apostila traz aqui para a gente, pessoal, de como é que é um documento, normalmente é assim, né? Como é que é esse relatório? Ele tem a introdução, né? Tem parte do parágrafo, né? Ele fala o que ele olhou, o que ele não olhou, os métodos que ele olhou, né? E tudo isso é bem claro, tá, pessoal? Objetivo, né?
E o que a gente comentou lá no começo da aula, lá no começo dos encontros ali, né? Claro, objetivo, né? E sim, simples, entre aspas, tá, pessoal? De entender, né? De maneira que fica alguma coisa mais, mais técnica ali. Normalmente tem as notas de rodapé, né? Tem as explicações ali, né? Mas tem que ser claro e objetivo. Então, é nessa pegada aqui, de como que esse relatório, tá, pessoal? Esse parecer, ó. Os parágrafos de parecer são considerados os seguintes: o parágrafo introdutório, né, estabelece o propósito do trabalho realizado, né, parágrafos de extensão, determina as abrangências da extensão do trabalho, né, onde que ele olhou, né, até onde ele foi, né, até a parte que ele delimitou para fazer auditoria, né, e a opinião, né, o que que ele achou, né, nessa auditoria aí. Os aspectos observados na emissão do parecer, ó, conteúdo e forma de apresentação das demonstrações contábeis, né, dinheiro, tá, pessoal? Grana, money, cash, né? Afinal, ele está lá para olhar isso. Limitações impostas à extensão do trabalho, né? Vai falar também, né? O que que às vezes fez ele eximir, né? Se for o caso, né? Ou ele nem chegou no parecer, mas o que que impediu dele de realizar o trabalho dele, né? Até onde ele pôde ir, né? Qual que foi a independência dele, né? Como é que ele teve autonomia, né, para observar aquele cenário e tecer julgamentos, né? Então, essa parte de independência, né, limitações impostas à extensão do trabalho, né? A gente já falou dessas limitações, né? Incerteza quanto a fatos e eventos relevantes, demonstrações contábeis que não foram auditadas, né? Por que que não foi auditado, né? Até onde que era a seara dessa auditoria dele, né? Até onde tinha delimitação, até onde ele auditou. A redação do parecer de auditoria varia conforme seu objetivo, né, e deve ser claro e objetivo. Normalmente é direcionado a acionistas, sócios, né, conselho de administração, auditoria, mas pode ser enviado ao contratante de serviço em situações específicas. E é isso. Parecer sem ressalva, tá? Aí tem os dois tipos de parecer, pessoal, com ressalva e sem ressalva. Sem ressalva, né, ele vai dar o parecer dele, falar como é que foi a auditoria, né? Nada de anormal que ele observou, né? Dentro do que ele foi olhar, então não teve ressalva, né? Então, ok. Agora, quando é ressalva, ele vai falar, né? Às vezes da liberdade que ele não teve, né? Qual foi o grau de independência dele, né? Ou se até onde ele olhou ele não pôde concluir nada, porque ele não teve acesso, né? Ou que foi mostrado para ele dentro do processo de auditoria ali, ele não conseguiu enxergar além daquilo ali, né? Ou ele se deparou com uma situação que não teve como chegar a uma conclusão, né, mais lógica, não teve como explanar aquela oportunidade que ele olhou ali, e é isso, pessoal. Então, vamos ler isso. Parecer sem ressalva. É emitido quando as demonstrações contábeis examinadas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira de resultado da entidade. Ó. O auditor não deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer das circunstâncias seguintes, né? Então, vamos ver, ó. E, na sua opinião, tem efeitos relevantes para as demonstrações contábeis. Então, vamos ver esse parecer sem ressalva aí. Ó, discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo ou forma de apresentação das demonstrações contábeis, limitação na extensão do seu trabalho, né, que a gente comentou, até onde vai a independência dele, né? Quando ocorrer incerteza em relação ao fato relevante, os desfechos poderá afetar significativamente a posição patrimonial, né? E assim por diante. Na hipótese do empregado, na hipótese do emprego de parágrafo e ênfase, o parecer permanece nas condições de parecer sem ressalva. Então, vamos olhar isso aí, ó. Parecer com ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção de opinião. Não vou ler, não vou ler, tá, pessoal, para não ficar chato, né? Vamos só pegar a ideia aqui, né? Mas vocês já entenderam. Com ressalva, é emitido quando o auditor conclui que o efeito de alguma discordância com a administração quanto ao conteúdo, tá? É isso. Adverso. O auditor deve emitir parecer adverso quando verificar
que as demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas. Parecer com abstenção, é aquele quando o auditor não consegue obter evidências, né, ou provas suficientes para fundamentar sua opinião. Então, é esses tipos de parecer. Os tipos de auditoria, tá, pessoal? Pública e privada, tá? Tem diferença nisso aí. Então, vamos ver o que o Lima e Castro falam. Os tipos de auditoria governamental são, né? Então, vamos para a parte governamental. Avaliação de gestão. O objetivo é emitir opinião com vista em certificar a regularidade das contas, né? Verificar a execução de contratos, né? Convênios e assim por diante. Né? Esse tipo de auditoria, pessoal, governamental, guardem isso, governamental, né? Avaliação da gestão. Acompanhamento da gestão. Tem como objetivo atuar em tempo real, né? Sobre os atos e efeitos, né, efetivos e efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade, né, ou entidade federal, evidenciando melhorias, né, econômicas e extensas no processo ou prevenindo gargalos no desempenho de sua missão institucional. Então, vamos para contábil. Fala o quê? Exame dos registros, documentos e coleta de informações e confirmação mediante o controle de uma unidade, entidade ou projeto. Objetivo, obter elementos comprobatórios que permitam opinar se os registros contábeis forem efetuados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, tá? NBC, pessoal, Norma Brasileira de Contabilidade. Essas demonstrações que as originam e as demonstrações que se originaram refletem adequadamente a situação econômica e financeira do patrimônio. Isso aqui, pessoal, é em caso de audições públicas, tá? Auditoria operacional, ó. Avalia ações gerenciais e de procedimentos relacionados aos processos operacionais. Ó. É uma atividade de assessoramento ao gestor público. Auditoria especial, né? Objetivo, avaliar os fatos e situações consideradas relevantes de natureza incomum e extraordinária. Auditoria governamental, no setor público, que é o que mais pega, tá, pessoal? Por assim dizer, o que mais se ouve, né, e vê falar de rolo, né, de fraudes, que são o que a gente já viu, conhece nesse país, que são os programas de aceleração do crescimento, né, desses governos aí, que fazem verdadeiros elefantes brancos, essas obras que nunca terminam, né, essas transposições de rios que não saem, né, e que fica lá essas obras ad eterno, o dinheiro vai indo, vai indo, vai indo, e a obra nunca sai, tá? Então, tem que se prestar conta, tá, pessoal, para o TCU, Tribunal de Contas da União, né, desse dinheiro aí, dessas licitações, né, e no final a gente sabe como é que termina, né, então, vamos ver isso aí, né, em teoria, como é que é, ó. Para Lima e Castro, né, conjunto de técnicas, auditoria governamental, tá, pessoal, o setor público. O conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos, resultados gerenciais e aplicação de recursos públicos por entidades do direito público e privado, mediante a confrontação de determinado critério técnico, operacional ou legal. É uma ferramenta de controle do Estado para melhor aplicação de seus recursos, visando corrigir desperdícios, né? Corrigir desperdícios, né? Parece que é até uma sacanagem com o cidadão, com nós, né? Improbidade, né, negligência e omissão. Objetivo, garantir os resultados operacionais da empresa, né? Comprovando a legalidade, não vou ler, tá, pessoal? Depois vocês dêem uma olhada mais esmiuçada nisso aí. Vamos olhar isso também, pessoal, os tipos de auditoria governamental, que também, segundo o IMCAS, né, tem seus tipos aí, ó. Que a gente já falou, tá? A avaliação de gestão, né? Objetivo, emitir opinião com vista em certificar a regularidade das contas, né? Acompanhamento da gestão. Tem como objetivo atuar em tempo real sobre os atos efetivos, os efeitos potenciais positivos, negativos de uma unidade, né? Ou entidade da federação. Auditoria contábil.
Compreende o exame dos registros, documentos e a coleta de informações e confirmações mediante o controle de uma unidade, né, entidade ou projeto. Auditoria operacional, avalia as ações gerenciais, os procedimentos relacionados aos processos operacionais, né? Auditoria especial tem por objetivo avaliar os fatos e situações consideradas relevantes, né, de natureza incomum ou extraordinária, né? Também é realizado para atender determinações expressas da auditoria competente. Controle externo. Aí entra o que a gente já falou, tá, pessoal? Que é o Tribunal de Contas da União, né, a quem tem que se prestar conta disso aí. Quando é público, tá, pessoal? Ah, então, vou falar um pouquinho do Tribunal de Contas, tá, pessoal? Então, pela Constituição, né, determina que a fiscalização ocorra pelo Congresso Nacional, né, a gente sabe como é que é esse Congresso, com o auxílio do Tribunal de Contas, né, através do controle externo e pelo controle interno de cada poder. Então, o controle externo se dá por meio da tomada de prestação de contas, né, auditoria, inspeções e acompanhamento, né, da execução financeira, com órgãos, né, e entidades enviados anualmente documentos comprobatórios aos tribunais de contas. Isso aqui, pessoal, né, tribunais de contas, a gente vê muito, né, na mídia aí, tem muita noção desses elefantes brancos que aparecem no país aí, né? É compra de refinaria que não vale muita coisa, mas gastam-se bilhões, né? É dinheiro que vai para fazer refinaria, né? Em outros países, ao passo que a gente não tem refinaria, né? A gente vende o petróleo e compra, né? Em vez de refinar aqui, né? Então é isso, pessoal. A gente, né? Em termos públicos, a gente compra, compra, a gente vende o suco e compra a laranja. É dessa forma. Ver mais a respeito aqui. Atividade fiscalizadora do Congresso Nacional, né, especialmente no que se refere ao orçamento, pode assumir várias formas. Ó. Avaliações de políticas de caráter macro, né? Exemplo, dívida externa, sistema de saúde, né? Estudos de alguns programas ou projetos específicos, né? Análise do desempenho em órgãos de programas governamentais, acompanhamento, né, de forma sistemática, né? Da execução orçamentária da receita, né? Despesa, investigação das denúncias sobre ilegalidade, né? Que mais se vê, ou mal aplicação de recursos públicos, né? Que é isso que na realidade acontece. Tribunal de Contas da União e o controle externo. Então, o Tribunal de Contas é um órgão colegiado cujas decisões são tomadas no plenário ou nas duas câmaras, né? Deputados e senadores ali, né? Em alguns casos, haver despachos individuais conforme previsto no regimento interno. Então, segue um regimento, tá, pessoal? E todos os quesitos aí. Punição, né? Como que vai fazer, né? O que o regimento interno da casa fala, como é que vai ser essa apuração, né? As CPIs da vida. Então, a função sancionadora do Tribunal de Contas da União configura-se na aplicação aos responsáveis, né? Em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidades de contas, das seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente. Então, vamos ver isso aí. Recolhimento do débito eventualmente apurado, né? De vez em quando a Polícia Federal, né, você fazia isso, devolver, né, os valores desviados aí, né? Fazia esse recolhimento. Aplicação de multa ao agente público, né? Declaração de inidoneidade, né? Ao responsável por fraude, licitação, né? E é isso. Controle interno governamental. É exercido por órgão de administração da entidade auditada por seus delegados. Atuação e controle interno, né, tomada de contas, prestação de contas. Não vou ler, tá, pessoal, para não ficar cansativo, porque vocês já viram que é muito teórico, né? Mas
vocês terem uma noção um todo, né, de como que funciona a auditoria, as nuances, os processos da auditoria aí, né, quando é pública, né, quem que faz essa apuração, o órgão responsável, auditoria independente no setor público, ó. Quando houver, as secretarias de controle poderão contratar serviços de empresas de auditoria independentes, né, que normalmente não são tão independentes, têm sempre ligação com algum político, quando houver caráter de emergência ou de excepcionalidade. A diferença em relação à auditoria tradicional. Na fase de planejamento, a auditoria integrada identifica macroatividades, né, controle de sistemas e seleciona entre eles os julgados essenciais para o correto uso dos recursos dentro da organização. Os itens selecionados constituem objeto de auditoria integrada, ou seja, auditoria conduzida em base seletiva, parte por parte, determinada em determinado período de tempo. Então, vamos ver o que é esse plano. O plano de auditoria integrada deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Então, vamos ver parte desse plano, né, de auditoria integrada. O nome da entidade é o programa auditado, legislação e normas aplicáveis, né, os principais sistemas de controle interno, risco da auditoria, destinatário, né, objetivo geral e assim por diante. Fiscalização no setor público, né, técnica de controle que visa comprovar se o objetivo dos programas do governo existe, né, que a gente sabe, né, que a gente acabou de falar, esses PACs da vida aí, né, fala que tem obra no país inteiro, né, vai lá ver, uma obra que nunca acaba, dura 20 anos, o dinheiro vai e vai, e fica por isso mesmo. A finalidade da fiscalização é avaliar a execução dos programas e de governo relacionados, não nos orçamentos da União, relacionados ou não, tá, pessoal? Desculpa, li errado aqui. Relacionados ou não nos orçamentos da União e no plano plurianual. Plurianual. Mais relatório de auditoria. Forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são levados ao conhecimento das autoridades competentes. Operação da auditoria, né? Consignar qualquer irregularidade ou legalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas identificadas. Bom, pessoal, é isso, né? A respeito do que a gente tinha para conversar, né? Da auditoria, basicamente isso, né? Essa parte mais técnica, né? De como é que é feita aí o processo, né? Em loco, né? Os tipos de auditoria, né? E quando é no setor público, né? Que a gente vê que é o mais complicado aí, essas tanto de irregularidades, né? Acho que deu para a gente ter a noção, né, de como é que é a auditoria num todo, né? As nuances delas aí, né? Os papéis de trabalho, né? As evidências, né? Os controles internos, né? E assim por diante, né? O uso dos especialistas, né? O auditor tem que ter essa certa independência, senão ele não trabalha de maneira ok, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham né, absorvido um pouco desse conhecimento, né? Vou reforçar mais uma vez que vocês estudem não tão somente pela apostila, mas pelos slides também, que eu consigo resumir muita coisa ali, né? Às vezes eu vou um pouquinho mais direto ao ponto ali, né? Espero que vocês tenham gostado desses encontros, né? Espero que eu tenha corroborado, né? Um pouco mais, né? Com o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, me colocar à disposição, né? Para vocês passarem a direcionar para a coordenação, elas vão mencionar, né? A gente vai sanando essas dúvidas aí, tá bom? Fica aqui meu muito obrigado, né? Pela paciência aí nos 3 encontros, né? Essa teoria tão maçante aí, né? Mas tão importante, tá, pessoal? Para o entendimento e desenvolvimento das nossas habilidades aí, né? Para o conhecimento. Fica aqui meu muito obrigado, né? Bom final de semana e boa noite para vocês.